Cá estamos, mais uma semana, e esta semana isto é uma atitude punk. Basicamente é um podcast onde nós conversamos, eu e o Phil Sick, acerca de coisas e porque achamos que o simples facto de conversar acerca de coisas é uma atitude contracorrente, porque já ninguém conversa, já ninguém fala, já ninguém diz nada, estamos todos agarrados às nossas mídias e aos nossos telemóveis, e então o facto de podermos refletir um bocadinho acerca do que quisermos e que nos apetecermos sem qualquer base e pretensão é o suficiente para darmos ao luxo de criarmos um podcast baseado em não sei. Estes próximos 10 minutos, vamos mudar, fazer aqui uma ligeira modificação. Os próximos 10 minutos vão ser para podermos decidir qual é o tema que vamos falar nos restantes minutos. Portanto, e eu para isso vou já lançar aqui as achas na fogueira. A quantidade de pessoas que existem nas imobiliárias é proporcional aos coaches e às pessoas que estão dedicadas a. Olha, desapareceste. Hello? Isto é engraçado porque depois eu havia de fazer um corte para depois juntar as duas peças e deixar as pessoas completamente baralhadas com aquilo que aconteceu, porque basicamente fiquei a falar sozinho e podia ter explicado tanta coisa. Eu tinha Ou aqui o segredo da Eternas. podias deixar as pesadas completamente baralhoas. Faz, sim, pode ser. Isso é um trocadilho daqueles geniais, sim. E sabes que aquilo que eu ia dizer a seguir era basicamente o segredo da Eterna Juventude, mas depois com esta confusão toda e problemas técnicos acabei por me esquecer. Também não era assim nada assim de muito Por importante. acaso, isso é uma cena curiosa. Porque é que pessoas de meia idade procuram incessantemente o Sim. elixir da juventude? Não Mas as contracena. pessoas de meia idade procuram o elixir da juventude. Procuram. Basicamente, os cientistas e a maior parte das pessoas, por exemplo, as pessoas quando chegam aos 40 e tal, 50 anos, tentam sempre procurar reverter o processo. Ou seja, se eu voltasse a ser do. Eu não continuar a andar na idade, não sei o que, não sei o que mais. Mas a juventude Mas é curiosa. é reverter ou é atrasar o processo? Pois não sei. Eu acho que as pessoas nem sabem muito bem. Porque reverter o processo, melhor, atrasar o processo, nós conseguimos. Mais coisa, menos coisa. O que eu acho que as pessoas querem é dizer reverter o processo, mas não são honestas consigo próprias o suficiente para admitir isso. Sabem perfeitamente que o processo não se reverte. E depois há outra coisa muito engraçada. E o elixir da juventude, uma vez encontrado, revertia o processo de envelhecimento ou manteria a juventude ad eterno? É muito engraçado. Sabes que eu ainda vou meter aqui uma outra acha de alguém que disse uma coisa que eu achei genial, que eu ouvi numa conversa que tive, que eu achei genial, que era: se descobrisse a cura para a morte, independentemente do resultado, quanto é que isso custaria? Ou isso seria daqueles bens que seriam basilares e que seriam universais como outros qualquer, como o ar que respiramos e que deveria de ser gratuito? Olha, honestamente eu diria que depende ou dependeria Do laboratório. do íntimo e da ética do laboratório que inventasse isso ou que conseguisse descobrir isso. Porque, do ponto de vista ético, acho que sim. Acho que deveria ser algo que não era comercializável e que deveria pertencer ao leque de bens da humanidade, cujo acesso deveria ser gratuito e sem precedentes. Por outro lado, seria difícil ele ser gratuito,
Porque eu estou a imaginar que uma coisa é, ou seja, eu descubro o elixir da juventude, não é? Ou melhor, Sim. agora neste momento nós estávamos a falar disso, estávamos a falar do processo para evitar a morte, não é? Isso. E isso era o quê? Era um produto natural, alguém encontrou-se, entretanto, uma fonte subterrânea cuja água daria para E não essa morrermos. água seria de quem? Esse terreno? Não sei, Era logo o problema. não Não, sei. não. Não, Espera não. aí que isso... Mais Esse, problemático esse... ainda. A bacia, o rio ou a fonte que encontraste está localizada num baldio municipal. Exatamente. Ou seja, tínhamos logo aqui 1 milhão de questões que iriam... Completamente, completamente. Sim. Mas eu diria que havia uma coisa que era inevitável, diria. Que era, ou se encontrava algo que era, digamos, rarefeito e encontrava-se na atmosfera e não havia como, digamos, comercializar, e bastava nós respirarmos para que aquilo nos desse a vida eterna, ou então chegaríamos à conclusão de que tudo aquilo que implicaria a aquisição desse produto passaria sempre por um procedimento prévio e esse procedimento tinha custos e então tinhas que pagar alguma coisa. Pronto. Ok. Mas olha, estava a gostar daquela parte em que tu estavas a falar sobre os mediadores imobiliários. É que antes de haver aqui o corte, tivemos aqui, ou seja, eu ia encaminhar aqui as coisas para uma outra vertente. Porque Uhum, efetivamente há um movimento dentro do universo imobiliário que eu acho que é assustador. Porque para já tenho uma quantidade de pessoas que de repente as suas redes sociais transformaram-se em um catálogo de apartamentos e de quartos e de vistas e de varandas e, de- e tudo e mais alguma coisa, porque efetivamente esse mercado tem sido um mercado bastante apetecível. uhum, E paralelo a isso, aquilo que eu tenho reparado é que uma grande maioria daqui de algumas entidades tem-se afirmado de uma forma um bocadinho mais visível e notória o facto pá, está naquele âmbito daquilo que é a mentoria espiritual, tudo aquilo que é o guru espiritual, tudo o que é o coaching motivacional, pá, uhum. isso está-se a tornar um bocadinho aborrecido do meu ponto de vista. Sabes que eu acordei um dia destes de manhã, até acordei bastante cedo, devia ser muito próximo das 6h50, 7 horas. Pá, faço a minha higiene normal e liguei o Instagram e de repente tenho uma live com 1.000 pessoas, 1.000 pessoas àquela hora da manhã, a ouvir um senhor, pá, por sinal bastante interessante, a falar de 5 passos para a pessoa melhorar a vida. Pá, e eu, sinceramente, até porque tinha ali algum tempo, até me dediquei ali alguns segundos a tentar perceber o que é que ele queria falar, do que é que ele queria transmitir, e achei super interessante. Mas percebi rapidamente que ele não tinha qualquer tipo de credencial para poder ser uma referência óbvia e doutrinada para poder estar ali quase a dar a fazer um consultório coletivo como estaria a fazer. Mas é preciso. Essa é uma questão que eu coloco sempre, não é? A questão da autoridade, eu acho que é preciso, sim. É. Repara, eu não tenho autoridade para estar a fazer, abrir o meu microfone e fazer comentários acerca de lei ou sei lá, de desporto ou eh, sei lá, tanta matéria que eu não domino, por mais vontade que tenha ou por mais interesse que tenha com relação a isso. Simplesmente não domino, não tenho capacidade académica. Se eu estou a fazer, se eu estou a fazer aconselhamento
pessoal de uma forma massificada, será que isso é produtivo para o indivíduo? Será que nós estamos a induzir aquilo que são as mentes um bocadinho mais sensíveis a tomar decisões baseadas na cabeça de outras pessoas? É a pergunta que eu deixo. Certo, eu dividia aí em dois segmentos. Um segmento pelo lado digamos, da academia, da credenciação e da legitimidade, hum, por reconhecimento da comunidade. Portanto, este segmento haveria aqui estes dois pressupostos, que é, está bem, então vamos pelo reconhecimento e vamos então perceber de que forma é que a credibilidade deste profissional deve ser feita, ou deve ser acatada, ou deve ser reconhecida, através do reconhecimento. Nada mais redundante para se dizer. Mas a verdade reconhece através do reconhecimento. Mas depois abre-se aqui dois segmentos, na minha opinião, que é o reconhecimento por quem? Pelos seus pares, igualmente académicos, mas com mais experiência ou com mais, digamos, mérito para avaliar e para lhe conceder esse reconhecimento, ou reconhecimento pela comunidade em geral, que no fundo é o seu target, é o seu alvo, é quem vai adquirir esse serviço. Por outro lado, abre-se um segundo segmento, ou seja, essa tal bifurcação, que em vez de irmos pela academia, vamos pelo senso comum, pela prática geral. Nós estamos a fazer um podcast. Isto é uma atitude punk, mas não deixamos estar. Não deixamos de querer, não é? E digamos, de almejar um público, certo? Ouvintes, que Claro, nos ouçam e tudo mais. claro. É interessante que nos ouçam. Por mais que nós gostemos de conversar e de falar sobre coisas, porque gostamos, a verdade é que a ideia do podcast é precisamente nós podermos retirar do prazer que temos em falar um com o outro, retirar desse prazer alguma mais-valia, que é também dar a conhecer as nossas ideias aos outros. E no fundo nós estamos a fazer nada mais, nada menos do que dizer opiniões. Essas opiniões são algo que os nossos ouvintes podem utilizar, acatar, sei lá, não concordar, whatever. Mas no fundo já estamos a dar-lhe a eles próprios algumas ferramentas decisórias, até diria eu, no sentido em que eles vão ser levados a gostar, a não gostar, a utilizar, a não utilizar, a querer, a não querer. Eu não vejo onde é que isto seja muito diferente de uma palestra, de um coach qualquer ou de um professor qualquer numa sala de aula ou numa conferência ou no que for. Mas aquilo que tu estás a comparar, estás a dizer que aquilo que nós fazemos conseguimos modificar vidas e conseguimos aconselhar com Sem relação dúvida a alguma. atitudes. Sem dúvida. Não tenho Ok. dúvidas. Eu, Não tenho eu dúvidas. fico granjeado. Eu sinto algum senso de elogio nessa sentença, porque. A questão é que eu acho que nós mudamos. Repara, de facto digamos, é empoderar-nos a nós, os dois, com essa, digamos, com essa possibilidade de mudarmos a vida dos outros. Mas no fundo é vulgarizar também o nosso podcast e toda a transferência de conhecimento. Porque eu acho que a transferência de conhecimento é algo tão normal, tão banal e tão vulgar, que não carece de uma tal legitimidade hum, através de credencial formal
que me permita, lá está, fazer mudar a vida das outras pessoas. E se a transferência ou a transmissão do conhecimento é precisamente válida sobre todos os seus aspectos, eu diria que a credenciação é interessante no sentido de não legitimar a competência de quem transmite, mas sim legitimar e reconhecer a sistematização e o método com que o conhecimento vai ser transmitido. Eu acho que fui à faculdade. Eu acho que não fui à faculdade aprender direito. Se é que me faço entender. Eu acho que fui à faculdade aprender a sistemática e a dogmática do direito. Ou seja, fui aprender como é que funciona a ciência do direito. E não o direito em si. O direito em si transmites-me tu, leigo em questões jurídicas, digamos assim, através da tua noção de justiça. Através da tua noção de como é que as coisas funcionam e deveriam funcionar do ponto de vista da justiça, do ponto de vista da comunidade, do certo, do justo e tudo mais. O que eu aprendi na faculdade foi um conhecimento que, na verdade, aí sim parece-me que tem que existir credenciação. Mas a credenciação, a esse nível, acho que é quase como, ok, tu, número 1, ou tu, número 557, ou tu, número 5451, estás habilitado e reconheço-te competência para transmitir a sistematização do sistema e desta ciência própria a quem for. E eu acho que isto é que é a academia, eu acho que isto é que é a credenciação. Desculpe-me toda a gente, todos os orgulhosos da academia e do conhecimento, no fundo, das universidades, das faculdades, do ensino superior, das investigações, mas na verdade eu acho que o conhecimento propriamente dito, o conhecimento, digamos, em termos epistemológicos, se nós avaliarmos a gênese e a natureza do conhecimento, o conhecimento também passa por apreender a sistemática do próprio conhecimento. Mas o conhecimento em si não reside única e exclusivamente, ou não tem o seu lugar de excelência na academia. E isto é uma atitude punk. Esta é a minha opinião. Pronto, e não há mal nenhum. Exatamente, porque esse conhecimento, quando eu pego num livro e leio o livro, por acaso há uma coisa muito engraçada, que é a forma como a sistemática e como toda esta noção, na minha opinião, errada, de onde reside e através de que fontes é que eu devo legitimar a aquisição e considerar que estou a adquirir conhecimento, ah, é, é, é uma questão muito engraçada, mas ao mesmo tempo muito angustiante. Porquê? Porque essa presunção e esse estado de coisas já impostos, implementados, e essa ideia que anda na nossa cabeça e com que a sociedade, entre aspas, nos vende e nos formata com esse tipo de ideias, que o conhecimento adquire-se desta forma e que se não se adquirir desta forma não adquires o conhecimento, não estás propriamente credenciado para fazer o que quer que seja porque não foste por aquele caminho para adquirir o tal conhecimento, mas em última análise é bem possível que tu tenhas esse conhecimento e o reveles e o exteriorizes e demonstres que de facto tens esse conhecimento e não foste por nenhuma academia, não foste por nada. E isso o que é que faz? Pelo menos a mim. Faz com que eu, quando pego num livro, quando pego numa ferramenta qualquer, ou quando adquiro conhecimento de alguma fonte que possa não ser a mais, digamos, tradicional ou convencional, ou aquela que supostamente tem referência de autoridade para tal, acontece-me que eu, quando pego num livro, por exemplo, pego nessa ferramenta já em submissão. Subordinado. Mas há a Subordinado ferramenta. à ferramenta. À ideia que subjaz àquela ferramenta. Isto é uma ferramenta marginal, não é, digamos, legitimada pela academia ou por um certo grupo de não sei quantas pessoas que são, se calhar, donos do conhecimento
ou que te dizem que é assim que tens que adquirir o conhecimento, e então tu já entras naquela a desvalorizar essa ferramenta e já não vais retirar, já não vais acreditar nessa ferramenta ou na utilidade dessa ferramenta como irias, digamos, considerar em termos de legitimidade outra ferramenta qualquer. Por outro lado, surte exatamente o contrário quando pegas numa ferramenta convencional de aquisição de conhecimento. Que é, por exemplo, ou pelo menos eu falo para mim, é, por exemplo, pegas num livro, lês as primeiras 2 páginas, não percebeste patavina do que lá está escrito, e então entras em stress porque és um gajo burro, não consegues adquirir o conhecimento. Mas estás a entender? Não, epá, pode acontecer que é só o escritor que é mau, que não sabe Pode, explicar as coisas, que não é claro na sua pode. cena, que é inteligível na sua forma de discurso. Mas não, como aquele livro é nominado por um, sei lá, é avaliado e legitimado pela academia e porque é ali que tu tens que beber a fonte do verdadeiro conhecimento, não é ele que é mau escritor, és tu que és burro porque não entendes. E isso chateia-me à Sabes que brava. isso fez-me lembrar uma experiência que tive quando fui estudar à noite e, e conheci pela primeira vez um excelente professor de psicologia e ele entra pela aula dentro e a primeira coisa que diz foi, olha, eu já peço desculpa, eu não vou conseguir descer com a minha linguagem ao vosso nível. Eu tenho um nível muito eloquente, provavelmente vocês vão ter que fazer muitas perguntas, portanto estejam à vontade para essas perguntas, mas a dificuldade é minha porque eu não consigo falar como uma pessoa normal. E achei essa primeira aula marcou aquele professor de tal forma porque o resto do ano eu estive na expectativa de ver qual era o meu nível de entendimento com relação àquilo que ele estava a explicar. Pronto. Uhum. Não era o problema dele de facilitar a comunicação. O meu problema era ver se eu conseguia entender o nível dele de comunicação. Sim, porque no fundo o discurso que ele teve choca com o estado de coisas pré-entendidas na nossa cabeça. E então ele até podia estar, digo eu, não é? A minha análise que eu faço dessa circunstância, ele até podia estar a ser o mais honesto e sincero possível. E E ele, estava. exatamente, E ele estava. considerar genuinamente que tem um problema E estava. E era. E ele que considerava consiste, isso. pronto, que consiste em não conseguir ter um discurso coloquial ou um discurso mais acessível ao comum dos mortais. Isso. Mas o nosso estado de pré-formatação, ou melhor, o nosso estado de formatação, de estado das coisas que a comunidade nos traz é que elimina logo aquilo e provavelmente até tiveste colegas teus a dizer assim, olha o Snob. Eu tive mesmo. Claro, olha o Snob aqui armado em campeão e não sei o Sim. quê, não sei o que mais. Mas ele não. Agora vais tramar que eu ao longo deste tempo todo agora vou conseguir entender tudo aquilo que tu estás a dizer. Exatamente. E repara, isso é curiosíssimo, essa ideia que tu trazes aqui é curiosíssima precisamente por causa disso, porque eu acho que todos nós procuramos algo que não sabemos muito bem, digamos, classificar ou avaliar em termos de sua ontologia, do seu verdadeiro ser, que é o conhecimento. O que é o conhecimento? Lá está, voltamos àquela velha conversa que é a inteligência. Pá, eu acho que já tivemos horas infinitas a falar acerca disso, não é? Perceber o que é o conhecimento, perceber qual é que é a fonte desse conhecimento, se conseguimos validar fontes de conhecimento e perceber se conseguimos transformar entre aquilo que é o passo seguinte ao conhecimento, que é o conhecimento prático, que eu considero, pelo meu estado um bocadinho mais espiritual, como sabedoria, não é? Se o Certo? conseguimos transformar em métodos um bocadinho mais práticos. E vou pegar no exemplo que dei no outro dia, que eu acho que é interessante partilhar. Porque, para mim, no meu ponto de vista, conhecimento é basicamente pegar naquilo que é, hum, por exemplo, a pólvora, não é? Perceber qual é que é a composição da pólvora, perceber qual é que é a reação da pólvora a determinados estímulos e tudo aquilo que está à volta da parte física e química e quântica e seja o que for, à volta daquele elemento.
E a sabedoria é perceber qual é que é o lado prático da pólvora e colocá-la em prática de forma a não prejudicar a população em geral. Para mim, isso são os dois patamares, e de uma forma muito simplista, são os dois patamares entre aquilo que é o conhecimento generalista e aquilo que é o conhecimento prático, que é basicamente aquilo que é conhecido vulgarmente por sabedoria. E é um bocadinho por aqui que eu às vezes consigo tentar identificar os mais diversos e tento depois fazer uma escolha daquilo que são os mais diversos fontes de informação para poder também absorvê-los na minha própria vida, não é? Porque conhecimento puro, será que me interessa? Será que eu quero saber qual é que é a composição da pólvora? Se calhar estou mais interessado em perceber se a pólvora posso, sei lá, desinfetar, não, desentupir os canos da minha cozinha com pólvora, não é? Isso é que é o lado prático. Agora, será que isso é possível? Se calhar vamos fazer aqui uma investigação para perceber se efetivamente posso utilizar aquele elemento na canalização da minha cozinha. Pronto, e é isto. Pois, eu não sei. Eu acho que para já sinto-me demasiado fraco, lá está, ou frágil, ou pequenino, para conseguir discutir conceitos tão complexos. Essa é a minha primeira abordagem em relação a isto. Que inteligência e sabedoria, sei lá, criatividade, é tudo conceitos muito, sei lá, muito complexos para eu conseguir. E confesso, lá está, e por isso é que isto é uma atitude de banco, e por isso é que existe, se calhar, este podcast, diria eu, porque eu não tenho qualquer tipo de base suficiente, não é, para poder discutir com elevada propriedade técnica este tipo de conceito. Mas aquilo que eu diria era, E se é preciso, não é? Pode não ser preciso chegarmos a esse nível tão elevado. eu acho que é preciso. Eu acho que é preciso e aqui, e entretanto, estamos a fazer os 10 minutos e temos que escolher um tema. Olha, para mim está escolhido. Eh, se é possível, pá, eu acho que é possível. Agora, traz-nos é aqui, em minha opinião, dificuldades acrescidas, porque, não sei, acho que a inteligência pode ser muita coisa. E, e, e também pode não ser nada. E quando tu dizes se é preciso, quando tu dizes é preciso, será que é preciso discutir a inteligência ou discutir o que é sabedoria ou discutir o que é criatividade? Eu acho que sim. Eu acho que sim e vou-te explicar porquê. E portanto o nosso tema está escolhido, não é? O que é Acho que inteligência sim. Sim. É e inteligência, quais, sim. quais são Sim. os diversos. Porque é que é preciso falar e discutir e definir, talvez, nem que seja de uma forma até eclética, a inteligência e a sabedoria? Eu acho que cada vez mais existe uma ausência de princípios e de valores e de formas de estar cada vez mais abstratas que se encontram por parte dos seres humanos em relação ao mundo. E eu acho que é precisamente por esse déficit cognitivo e déficit de entendimento sobre o que é sabedoria e sobre o que é tudo o que gira à volta da inteligência e da sua própria totalidade, eu acho que é por causa disso que nós estamos um pouco menos seres humanos. Eu acho que é por isso que nós estamos um pouco menos pessoas. Acho que é por isso que nós estamos pessoas, não é pessoas más, porque isso não era tão preocupante como aquilo que está a acontecer. Eu acho que hoje em dia nós somos um pouco, não pessoas más ou boas, somos aberrações. No sentido em que estamos completamente desviados do que quer que seja, mas também não sabemos muito bem do que é que estamos desviados, nem sabemos, ah, nem temos a intenção de estar desviados.
mas sem intenção ou sem essa consciência, andamos aqui todos, cada um para o seu lado, e não há ligação. Eu acho que a inteligência servia, precisa. Acho que a inteligência. Da inteligência vem um princípio, acho eu. Veio o princípio, veio o valor, veio quem pensa, pensa para qualquer fim, não é? E quando se pensa para qualquer fim, o fim é um fim útil. E o fim útil, a utilidade só é interessante quando ela é acompanhada pelos valores, não é? E pelos princípios, porque caso contrário, não Mas parece. o abstrato também existe, não é? E ele também serve para ser pensado de alguma forma, não é? Quando Isso tu, quando tu é uma afirmação curiosa. Será que o abstrato existe? Ou melhor, o hum, abstrato existe, é um facto. A questão é, qual é a fonte do abstrato? ou se calhar, qual é que é a forma de eu pensar o abstrato? Eu perguntar-te-ia mesmo, a manifestação, por exemplo, quando tu dizes o abstrato também existe, a manifestação abstrata, não é? O fenómeno da manifestação abstrata, por exemplo, enquanto arte, o que é o abstrato? O abstrato passa sempre, em última análise, pela desconstrução de um não abstrato. Tu não partes de um zero, partes sempre de um 1. Podes através do 1, recuar ao zero. Ou recuar a coisa nenhuma, ou recuar à composição aberrante dos zeros e dos uns. O puro da abstração seria, seria o vazio? O puro da abstração seria algo que nem nós conseguiríamos considerar como abstração, diria eu. Eu acho que a abstração total é algo que não existe na medida em que nós não conseguimos classificar sequer esse tipo de abstrato se estivéssemos na presença dele. Então, esta conclusão que chegámos aqui é sinónimo de pensamento abstrato? Não. É... Não, acho que não. É sinónimo de desconstrução de realidades. O abstrato Podemos. o abstrato é isso, não é? É desconstruir aquilo que é real e aquilo que é verdadeiro. Não sei se é verdadeiro, mas pelo menos aquilo que é real ou aquilo que é visível e palpável e transformar Mas numa isso é coisa abstrato. efêmera. Isso é abstrato. Pronto, lá está. Ou é a desconstrução de várias realidades ou o que for. E, não sei. O que é que o dicionário diz acerca do que é o abstrato? Diz Olha. que é aquilo que separa do sujeito. Pronto. Está bem. É a abstração. Isso é a É a abstração. abstração, é aquilo que separa do sujeito. Tudo aquilo que separa daquilo que é a nossa, que é difícil de compreender, aquilo que se passa daquilo que é o nosso entendimento imediato, passa a ser abstração. Sei lá, eu agora queria tentar, e para mim futebol é uma abstração, pá, para mim é difícil de entender, portanto, agora Ou consigo seja, pensar em então a futebol. abstração existe e é subjetivíssimo. Por que não? Uhum. Aqui o dicionário continua a dizer que a abstração também diz que é o absurdo. Ok, mas o absurdo é basicamente o exagero daquilo que é a realidade, não é? Eu não sei se é o exagero, mas é a composição de uma realidade alternativa sem o nexo lógico de um padrão, diria eu. Pronto. Então, quando nós pensamos no abstrato em concreto ou passamos da fase da pura realidade para um outro elemento qualquer? Eu gosto desta ideia. Pegar naquilo que é o. Sei lá. Eu estava-me a lembrar do Salvador Dalí, não é? Uhum. Sei lá, o relógio, o quadro do relógio, sei lá, um, um, um outro pintor que fosse contemporâneo de Dalí. Aquilo que ele fez foi pegar na realidade e moldar aquilo que seria a realidade por aquilo que, sei lá, até um absurdo, até um extremo absurdo para tornar aquilo um abstrato, Mas ou isso não? é abstrato ou é absurdo? Ou é surreal? Surreal é sempre, não é? Porque ele era surrealista, não é?
Mas, Certo, diziam os críticos. Não sei. Eu vou pronto. continuar com a minha atitude de punk. Que se fazem os críticos. E as massas, não é? É. As massas. Não, pá, sim, surreal. O que é a surrealidade, não é? A surrealidade é precisamente isso. Digamos, é quase o consciente em ligação direta, não é? O subconsciente, ou seja, o surrealismo apela digamos, à comunicação do subconsciente, não é? Sem qualquer tipo de barreiras ou Certo. com o menor número de barreiras racionais possível, não é? O que é o abstrato? O abstrato é sem forma, é que não consegues compreender. Eu acho que consigo compreender os quadros do Salvador Dalí. Então não é abstrato. Daí não será abstrato, daí será só surreal. Sei lá. Então deixa-me procurar aqui rapidamente aquilo que seria um pintor abstrato. Talvez um Pollock, será? Eu não sei se ele seria. Não sei. Deixa-me ver aqui a sugestão aqui do senhor Google. Ora, 8 pintores abstratos que precisa de conhecer. O Pollock está lá. O Kandinsky está lá. Pois. O Kandinsky efetivamente vem em primeiro lugar como aquilo que seria. Pá, mas eu não. Estás a ver? Eu quando pego nestes elementos de pintura e tento associá-los àquilo que é o abstrato, eu não consigo distanciar tanto o conceito de abstrato que nós estamos aqui a conversar e associá-los a este estilo de pintura. Porque o facto de eu não ter linhas, ou não ter padrões, ou não ter regras de pintura, não quer dizer que estejamos aqui a falar de abstrato. Pá, não, porque para mim o abstrato é um bocadinho mais do que isso. E tu há pouco falaste aí num aspecto que é um bocadinho, se calhar, a justificação daquilo que eu estava a dizer há pouco, que é o inconsciente, não é? Se calhar a melhor forma de pensar naquilo que é o abstrato é através do inconsciente. Será? Não sei, não sei. Honestamente, não sei. O abstrato é-me difícil de compreender. É por isso é que é abstrato. É-me difícil de conseguir, digamos, conceptualizar. Mas estávamos a seguir aqui uma linha daquilo que era o conhecimento versus Sim, o validação de conhecimento. base Uhum. e aquilo que seria formas de pensar, não é? E que se calhar levava aqui a outro aspecto que é basicamente e pegar naquilo que foi a matéria base, que é basicamente a validação daquilo que é o conhecimento, não é? Porque alguém olhou para um quadro do Kandinsky e disse assim, pá, não consigo entender isto é abstrato. Uhum. E ficou catalogado como abstrato, não é? Ou seja, alguém que tinha credenciais para fazer essa avaliação acabou por olhar e fazer o seu julgamento em face daquilo que foi. Sim, isso é muito curioso, porque eu acho que os movimentos nunca são catalogados pelos protagonistas. Não. E é curioso, porque a conceptualização e o conhecimento. Eu acho que a conceptualização pode ser uma ramificação do conhecimento, mas não é o conhecimento em si. E é uma ramificação até algo remota. Acho eu, não sei, porque é como estava a dizer, os movimentos ou, digamos, os fenómenos são catalogados nunca pelos seus protagonistas. Se tens o movimento Dada, isso foi dito por alguém que não pertenceu ou que não, digamos, foi protagonista do movimento Dada. O surrealismo foi catalogado por alguém, por um alguém qualquer, menos os surrealistas. E assim sucessivamente. O movimento punk não foi um punk
que resolveu dizer: atenção, agora vou criar uma cena que é eu sou punk e tudo que se fizer em relação a isto é uma cena punk. A não ser os membros do podcast e do Isto é uma Atitude Punk, acho que não houve essa reivindicação Não, por parte dos protagonistas. não. O que são em si nos faz de nós verdadeiros punks. Mas pronto, Sim. bem. E detentores daquilo que seria o punkismo. Exatamente. A pancação. A pancação. E com isto digo e concluo que a conceptualização, eu acho que a conceptualização é talvez, e aqui por pensamento em tempo real, a conceptualização é uma necessidade de integração, é uma necessidade talvez até de comunicação, mas eu tenho algum medo em dizer isto. De Porque acho, explicação. diz? De explicação. Eu digo isto de explicação porque há pouco estavas a dizer que sei lá, um pintor ou um músico de um determinado movimento não foi ele que se intitulou dono daquele movimento. Mas tem que haver aqui um distanciamento de alguém para poder explicar aquele movimento ou aquele fenómeno. E esse alguém deu o nome que achou mais interessante para poder explicar aquilo, e a partir do momento que explicou aquilo, aquele nome teve em si toda a explicação intrínseca àquele movimento, não é? Portanto, daí eu estar a dizer que seria uma explicação, não é? Sim, 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 sim. Ou explicação ou somente a nominação de algo, ou seja, catalogação. A catalogação, sim. Explicação, Sim. catalogação, como queiras, sim. Até porque nós Mas humanos isso somos em muito de última análise, catálogo. certo, mas isso em última análise, boa. E eu pergunto, porquê é que somos muito católicos? Hum, eu acho que a necessidade daí eu achar tão importante a questão de haver dicionários para podermos definir regras para poder haver comunicação. O catálogo não é nada mais do que uma dessas regras. O catálogo é uma demonstração de conceitos, ou uma demonstração do que quer que seja, de artigos, onde o leitor desse mesmo catálogo, o ouvinte desse mesmo catálogo, dessa mesma catalogação, é mais fácil depois fazer a interpretação daquilo que é. Então, o que me estás a dizer é que a conceptualização Conceito, é, sim. é nominação de algo eh, para que a partir desse algo se consiga identificar as suas características e explicar-se melhor, certo? Às vezes nem é questão da explicação, é a mesma questão da comunicação. Pronto, aí está. Agora chegaste ao sítio. Ou seja, a conceptualização é utilizada ou é o quê? É É quase útil para quê? uma Para regra quê? gramatical da comunicação, mas no sentido mais abstrato. É basicamente uma forma de facilitar a comunicação. Ou Claro. seja, se colocas daí a catalogação, eu se tiver aqui um conjunto de coisas mais ou menos similares ou que se comportam da mesma forma, eu posso explicar-te em função de cada um dos objetos, certo? É Ou posso certo. agrupá-los, não é? Num conceito único e explicar-te as características de todos ao mesmo tempo, em nome de um conceito que eu criei, certo? Certo. Ou seja, tu és um indivíduo careca com óculos, correto? Curiosamente, sim. Curiosamente, exatamente. E ah, existem 10 carecas com óculos na tua sala, certo? E eu vou explicar as características de cada um de vós, carecas com óculos. Mas na verdade, isso vai-me dar muito trabalho.
Eu acho que isso, nesse E exemplo, o este é um careca com exemplo de óculos merda, deixou. Não, basicamente. não, eu percebi onde é que tu querias chegar. O careca com óculos é Mas uma não característica chegaste. individual. Hã? Não, Mas não chegaste. não cheguei. Não sei se cheguei, acho que sim, não sei. O careca com óculos uma caracterização. Não é? Aquele indivíduo é assim, mas não quer dizer que não haja outros indivíduos assim. Então, quando juntam vários indivíduos assim, o facto de ser careca com óculos deixou de ser ter a importância que tem em termos de individualização. Temos que ir à Uhum. procura de outras características para individualizar. Faz-me lembrar um bocadinho a questão dos nomes, não é? Mas eu, por acaso acho que não é bem isso. Eu acho que não é bem não é isso, não é essa a utilidade, digamos, da conceptualização. Eu acho que a conceptualização é uma ferramenta ou utiliza-se para catalogação, sim, mas para facilitar a comunicação no sentido em que essa conceptualização acaba por dar nome a algo que até então era desconhecido, não é? E daí permite explicar ou expor ou exteriorizar um padrão de características dessa realidade que agora foi conceptualizada, que de outra forma seria muito mais difícil de explicar. E acho que a conceptualização é isso. Ou seja, é a forma que tu encontras de conseguir resumidamente e por uma questão de facilidade de comunicação explicar algo que seria muito mais complexo de explicar se não fosse agrupado nesse conceito. Sei lá, conceito de movimento, não é? O conceito de movimento é o quê? É um conceito de trajetória ou deslocação disto para ali, de um ponto para o outro, é capete, xanã, manavina, nanã, é o estado, não é? Os antónimo de parado, patatatata. Ora, se tu não tivesses o conceito de movimento, tu facilmente perdias na explicação de algo que não está conceptualizado. Nem conseguias nominar, certo? Não havia, ou Certo. seja, é necessário nominar uma realidade que se te apresenta para facilidade de comunicação e acho que isso Isso talvez seja a conceitualização. então vamos chegar a um ponto onde vamos entrar, se calhar, na conversa, numa das conversas que nós tivemos, onde aquela questão de Deus não pode ser uma pedra. Porque o conceito é um ser superior e uma pedra não é um ser superior. Já não é um ser, depois não é superior. A questão dos conceitos, para mim, são super importantes e são fundamentais para haver uma comunicação. E um dos problemas que temos de base naquilo que é a sociedade moderna é a falta de respeito por esses mesmos conceitos, por essas mesmas regras. Porque eu distorço, pá, por conhecimento ou falta, por excesso de conhecimento ou por falta dele, eu distorço depois aquilo que é esses mesmos conceitos ou essas mesmas, vou-lhe chamar realidades, porque para mim é mais fácil, e a meu belo prazer e crio conceitos novos. Okay? E para mim não há problema nenhum. O problema é que quando eu estou a conversar com alguém, que é aquilo que depois me irrita profundamente, que é eu estou a conversar com alguém e esse alguém depois estamos a falar de uma determinada matéria e essa matéria estamos a utilizar as mesmas palavras, mas os conceitos são completamente dispares daquilo que é a base. Pá, nós não nos conseguimos entender. É uma conversa de surdos completamente. Porque eu estou a falar contigo, olha, para mim a água é uma coisa que também é conhecida por estriquinina e tu estás-me a dizer, não, não, a água é o conjunto de moléculas que pá, estamos a falar exatamente da mesma palavra que é água, mas o meu conceito de água é algo que é venenoso e para ti é algo que é importante para a vida. Portanto, não estamos a falar da mesma coisa, mas estamos a utilizar as mesmas palavras. E E não é aqui estamos a que eu falar da acho. mesma coisa. Claro que não. Por exemplo, se eu te disser água
é o líquido potável que corre nos rios para beber e não sei o que, não sei o que mais. Esse é o conceito de água? Não sei. Bom, sim, sendo rios, eu não conheço rios de vinho, por exemplo. Portanto, É há de pena, ser. que é muita pena. Algumas fontes dizem que há por aí que vertem vinhos, Pois, não me rios, aparece no Google rios Maps, não sei. no Google Maps, não sei. Tu definiste, co- criaste um conceito e explicaste o conceito daquilo que era água, não é? Uhum. Agora, esse conceito for universal, então está correto, do meu ponto de vista. Pode não ser o conceito total, Pode não ser o conceito total. pode ser uma parte do conceito e ainda assim estamos os dois a falar de água. Pronto. Mas eu não posso distorcer completamente esse conceito e chamar-lhe água na mesma. Pois não. Porque aí estamos a falar aí estamos a falar de coisas completamente Por diferentes. exemplo, tu se chegares e disseres Deus é o quê? Deus Isso é uma, é isso é tudo. uma pergunta? Hum, É um exercício que eu costumo fazer. Eu pego no dicionário, ora, significado, Deus. E o Uhum. dicionário diz que é uma divindade superior, é uma entidade superior, portanto, é um ser superior, basicamente. É aquilo que é o conceito, é o conceito que o dicionário me dá. Uhum. Ok, pegando nesta definição, é um ser superior. Maravilha. Então, já temos aqui uma base. Uh, eu conversava há poucos dias com alguém que me dizia: Não, mas para mim Deus é a natureza, Deus é tudo. Uhum. Então uma pedra é natureza? Ah, claro que sim. Então Deus é uma pedra. Não, Porquê? porque se é um Deus, se é um ser Não, eu também superior, não se é acho um que tu. ser, se é ser, não é? O ser em si implica existência, não é? Mas eu E pergunto o seguinte, autoconhecimento, não e a é? pedra existe. Eu pergunto o seguinte, Mas é autoconhecimento, tem autoconsciente? pode ser, mas vamos entrar no plano do absurdo. Do abstrato. Do absurdo mesmo. Porque assim, isto vai para além da. Ou seja, isto vai para além do padrão que nós entendemos por, digamos, real. Mas eu nunca percebi se a pedra de facto é um ser vivo ou não. Assim como nunca percebi. Segundo a ciência é um mineral, portanto não é um ser vivo. Mas a ciência também não percebo. Eu não percebo porque é que a ciência se arroga a pensar que sabe aquilo que é a vida ou não. Não, porque o conceito de ser em si não abrange a pedra como nesse mesmo patamar, nesse Mas mesmo catálogo. tenho dificuldades em compreender isto do ponto de vista filosófico. Honestamente, tenho dificuldades em compreender isso. Em Se eu tivesse esgotar o escolhido, conceito de ser vivo, ou de se eu tivesse ser. escolhido o exemplo de uma árvore, eu ainda conseguia entender Não, eu essa discussão. compreendo. E atenção, eu nem sequer concordo com o dizer. Então, se Deus é tudo e uma pedra, Deus é natureza, então uma pedra é natureza, então Deus é uma pedra. Isso do ponto de vista filosófico e do ponto de vista do silogismo nem está correto. Isso é logo o primeiro. Mas do ponto de vista lógico. Do ponto de vista lógico não está correto. Do ponto de vista lógico não está correto. As premissas não batem com a conclusão. Ah, Eu não sei se batem, atenção. não, Isto, mas eu digo que não batem. Não batem. Quer dizer, Deus é tudo. Não é? A natureza também é tudo. Uma pedra na não, natureza, Deus é pedra. não, aqui, Deus é uma não, pedra. peraí. Não, Deus é Deixa- tudo. Deixa-me voltar à conversa. Deixa-me voltar à conversa. Agora, se me dissessem, então se Deus é tudo e a natureza é uma parte desse tudo, então a pedra, fazendo parte da natureza, também é uma parte de Deus. Aí, impecávelzinho. Não me chateia mesmo nada.
Mas ser parte é ser o todo? Não Não, é. com certeza. Porque a expressão foi Deus é tudo, Deus é a natureza. Como se a natureza fosse o universo de tudo. Aí é que eu tenho também mais dificuldades. Se Pronto. tivessem um também, não me chateava nada. Deus também é a natureza. Porque se Deus é tudo, nós não podemos achar que a natureza é tudo. A natureza Mas, não é tudo. mas voltamos à questão do conceito e da catalogação. Não é? Dizendo-me a mim, Deus é uma entidade superior, que razões Uhum. é que eu tenho para dizer que a natureza não é também de natureza superior? Eu não a compreendo. Superior poderá ser. Agora, ser uma entidade, então vamos Sim, uma pegar naquilo que entidade. seria. Uma entidade. Uma entidade. Então tínhamos que pegar naquilo que era o Não te significado esqueças e que eu a sou entidade, defensor de que o planeta Terra, por exemplo, é um organismo. mas é um indivíduo, é um ente, é um ser. É, acho que sim. hum, Pronto. Se a premissa de conceito estiver baseada, e estiver, ou seja, se estiver baseado naquilo que é o conceito e a premissa de Uhum. ser, ok. Aquilo que é o meu exercício, e atenção que não é crítica a rigorosamente ninguém, é pegar e desconstruir os conceitos, quase que ir ao macro daquilo que é o conceito, para depois voltar a construir. E no processo inverso daquilo que é o meu pensamento, perceber se eu vou chegar exatamente à mesma conclusão. Uhum. Quando, para mim, no meio desta amálgama e nesta confusão de espiritualidade que vivemos hoje em dia, os mais diversos conceitos, existem os mais diversos conceitos acerca daquilo que é a realidade de Deus. Ok, então vou pegar nesses conceitos, vou desmontar esses conceitos até ao detalhe e vou voltar a construir, né, entendendo cada patamar de detalhe que está envolvido nesse mesmo conceito, e vou voltar a construir tudo novamente para ver se vou montar o puzzle exatamente da mesma forma. Uhum. Às vezes, isso não acontece. E quando isso não acontece, do meu ponto de vista, ou seja, na minha, eu gosto da expressão, humilde opinião, se calhar então estamos num patamar que não é o mais correto no sentido de conceito. Não sei. E vou-te explicar porque é que eu não sei. Porque tu identificaste aí digamos, várias fases Uhum. que não acontecem sem uma perspectiva crítica em relação a cada uma delas. E a perspectiva crítica é precisamente isso. É, para além de conceito, de partirem de um conceito único, toda a perspectiva crítica com cada fase pode ser, digamos, trabalhada ou desmaterializada e reconstruída, vai contribuir para a possibilidade de, dentro do mesmo conceito, as características serem diferentes. Ok? E isso é fácil a dizer. O Pedro é uma pessoa genericamente afável, simpática, tranquila, muito impecável e tudo mais, eu não sei o que mais. Eu estou a dizer que tu não és passível de ser de maus comportamentos, ou de teres comportamentos duvidosos do ponto de vista ético, ou de teres acessos de raiva, ou teres acessos de impulsividade. Não, não estou a dizer. A única coisa que eu estou a fazer é a seguir formalmente um padrão de coisas e nesse momento, ou melhor, depois dessa conclusão padronizada, vou estabelecer um conceito. Este é o Pedro, uma pessoa afável, cordial, simpática, calma, tatatã, tatatã, tatatã. Mas posso subentender que o Pedro é uma pessoa que de vez em quando tem, ou que pode ser uma pessoa que é impulsiva, pode ser uma pessoa que isto, que aquilo, o contrário daquilo
que foi a tua conceptualização ou a tua definição. E isso não quer dizer que o conceito de Pedro Silva tivesse mudado a sua natureza. Simplesmente foi uma decantação das características desse conceito do ponto de vista crítico. E quando digo do ponto de vista crítico, é do ponto de vista empírico. A experiência que me é dada a mim pode não ser a mesma que te é dada a ti, em relação Mas a uma quando certa tu. Ok. realidade. Mas tu decantaste decantaste todo o conceito relacionado com essa pessoa. Mas depois, quando vais montar, vais chegar, tu vais descrever aquela pessoa exatamente da mesma forma antes da decantação? Posso fazê-lo. Poder podes, mas não Não, tem posso fazê-lo sentido. com propriedade, em função Podes? daquilo que for, digamos, experimentando ao longo dessas fases de decantação. Imagina que eu Podes. defino a pessoa daquela forma Mas e no depois final, de no final tens que no final tens que voltar a dizer, ok, além de todas estas características, ele tem outras características. certo, mas na segunda vez que eu vou fazer, eu vou encontrar outras características. E na terceira e na Provavelmente. milésima vai acontecer sempre a mesma coisa. E E não quando tu deixas de ser o Pedro. Não, porque o Pedro depois é tudo aquilo que, nesse processo do vai e vem da decantação, o resultado final E do ainda não estamos conceito. aqui a colocar a questão da potencialidade, que é o Pedro potencialmente pode ser todas essas coisas. hum, A possibilidade de também é mas algo que tem que isso. ser conceptualizado. hum, Portanto, tu Deus agora, é isto, Deus é aquilo, agora deixaste-me a pensar. Sim, continua. A ver se eu consigo Deus é isto, encaixar Deus é aquilo, essa Deus ideia. não é o outro, Deus não sei o quê, Deus não sei o que mais. Primeira linha de pensamento, segunda linha de Sim. pensamento. Deus pode ser isto, Deus pode ser aquilo, Deus pode ser aquilo outro, Deus pode não ser aquilo outro, Deus pode não ser aquilo, e ainda assim é um conceito. Certo. Portanto, basicamente, no ramo da certeza das possibilidades, vive um mundo e uma dinâmica que não nos permite concretizar, do ponto de vista das premissas, para chegar a uma certa lógica, do ponto de vista das premissas lógicas, para chegar a uma certa conclusão, essa certa conclusão vai ser sempre eclética, vai ser sempre. Nunca vai ser unívoca. Não é possível que isso aconteça. Daí a possibilidade de, cada vez que fazemos ou que procedemos a essa desconstrução do conceito, podermos sempre chegar a conclusões diferentes. E mais, e Mas mais. e serão sempre conclusões diferentes? Ou será sempre um upgrade na própria da primeira conclusão? Não sei, eu acho que será sempre um upgrade, mas o upgrade não é algo diferente. Não, Haver eu uma acho que atualização daquilo eu que já acho era não é algo diferente. Eu, por exemplo, há dois eu acho que é segundos um atrás era a melhoramento. mesma coisa? Não, não era. Há dois segundos, não sei, mas Não, não há era. 2 décadas de certeza, não é? Não, do ponto de vista molecular não sou, por Claro que exemplo. não, Do ponto de claro que vista não. atómico não sou. Mas não és a Ah, mesma coisa? não, Não és a mesma pessoa? não sei o que é que eu sou enquanto pessoa. Então vamos ao conceito de É a pessoa, questão ver da se possibilidade. continuas. Percebe? A pessoa, o que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser humano que respira, que vive, que não sei o quê, que não sei o que mais, tem cognição, cognitivo, não sei o quê, não sei o que mais. Aí tem. Aí tem um ser humano em estado vegetativo. Não é pessoa? Cuidado Certo. comigo, que eu no direito apanhei, vivi dilemas destes, está bem? Portanto, Eu posso sei. ficar aqui o resto da noite a falar O sobre resto da eles. noite, sim. Agora, tu falaste de uma coisa e eu tive aqui alguns segundos aqui a ponderar, e há uma ponderação mesmo em cima do joelho, que é do facto do potencial. Não é? Ou seja, tem o potencial de ser, logo faz parte do conceito.
Eu acho que esse potencial ajuda a definir o conceito. Não é o conceito em si. Eu pergunto o seguinte: vamos aqui para um exemplo. Certo? Bomba atómica. Certo. Vale mais, enquanto conceito, a definição daquilo que é ou a potencialidade daquilo que almeja? Eu acho que é aquilo que é. Porque a bomba é uma bomba, eu compreendo. É um aparelho explosivo. Eletrónico, sim. A bomba atómica E mecânico, vale sim. muito mais, Pelo conceito. conceptualmente, pela potencialidade que ela demonstra. Porque uma bomba atómica, se for definida como uma bomba, já não é uma bomba atómica em termos conceptuais. A bomba atómica só é atómica porque tem a faculdade de destruir em massa. Portanto, faz parte do conceito da bomba atómica. E isto é muito curioso. Porque aqui tens que, de facto, valorizar hierarquicamente, de uma forma superior, a potencialidade da bomba do que propriamente o conceito. Ou seja, propriamente o conceito não, do que propriamente o objeto em si. Ou seja, para efeitos de conceptualização, a potencial característica ou potencial resultado que ela possa provocar vale muito mais a conceptualização da bomba atómica do que propriamente o objeto em si. Que, do meu ponto de vista, é o peso do conceito. É o Peso que do lhe quiser conceito. chamar, até pode ser a largura e o 1,82m. Pronto. E quando digo peso, é no peso de impacto, não é? Eu O percebo, impacto. eu Pronto. percebo, O mas o impacto que o impacto. conceito tem. Sim. Mas como é que tu defines, através do conceito, não é? Como é que tu defines uma bomba de uma bomba atómica? Uma bomba isso faz-me lembrar aquela piada do fulano que ia atravessar a fronteira que dizia que tinha água dentro da mala do carro. E os guardas fronteiriços perguntavam: água como? Não tenho água, tenho. E eles abriram a mala do carro e era uma bomba de água. E ele dizia: eu peço desculpa que disse que tinha água, mas na realidade tinha bomba. Uma bomba de água. Mas se eu dissesse bomba logo no início, será que vocês me deixavam abrir a mala do carro? Pois, essa lá está, vale ao contrário em termos de conceptualização. Exatamente. Mas é que está, ou seja, o conceito também valida a potencialidade da realidade, percebe? Da realidade que quer catalogar, ela também valida isso. Claro que sim. Portanto, Claro que sim. Deus não é. Deus é e pode ser. E Deus não é e pode não ser. Também podes contra-argumentar assim, não é? Portanto, se há possibilidade, tem que haver uma impossibilidade. Claro que sim. Mas aqui há pouco tu estavas a falar da questão do movimento, não é? Descrever como é que eu faço a questão como é que eu consigo explicar a alguém, e isso é giro principalmente quando estamos a ensinar as definições das palavras a uma criança ou então a alguém que não fala a mesma língua que nós, como é que eu descrevo aquela determinada palavra e tu estavas a dizer um movimento. Mas aquele conceito de movimento ajuda-me a entender o conceito precisamente inverso, que é o estar parado. E se souberes qual é o significado de estar parado? É o inverso daquilo que é o movimento. Aí é que está a tal história. Por exemplo, eu não preciso saber, eu não preciso detalhar os dois conceitos para chegar a uma conclusão. Eu sei o que é o movimento. Ok, eu entendi o conceito de movimento. E agora dizem-me assim, agora, para tu entenderes qual é o conceito de estar parado, é precisamente o contrário disso. Ok. Então cheguei a essa conclusão, entendi perfeitamente. E a pessoa que não percebe uma coisa nem outra pensa, ok, então o movimento é o movimento para onde? É o movimento daqui para ali. Agora o parado é exatamente o inverso. Então é daqui para ali. Pode chegar ele pode chegar a essa conclusão, sim. Não, eu nem sei se o está parado é ao contrário
E tu O aí contrário de estar em dizes movimento. assim, a tua primeira cena é este gajo é burro, que nem dois canhões ferrugentos. E se Sim. calhar, na verdade, ele é burro, se calhar ele só está a usar a lógica. E por que não? Este Claro gajo que disse-me sim. que o movimento é daqui para ali, e eu perguntei-me, até estar parado? Estar parado é, é exatamente o contrário. Ah, é o contrário, então é o movimento contrário, é daqui para aqui. As piadas e as andotas é um bocadinho isso. As piadas e as anedotas é brincar com a lógica das coisas. Mas é isso, não é? Ok, temos um conceito. Se eu desconstruir este conceito e Isto é definir o que este mesmo que eu conceito é uma dizer outra que coisa qualquer. alguém é burro que nem uma porta, causa muito menos impacto do que eu dizer que alguém é burro que nem dois canhões ferrugentos. Porque é uma coisa fora, que não existe, quebra a lógica daquilo que seria o padrão e não é propriamente a palavra ou a expressão que tem piada, mas é o nonsense da coisa ou a surpresa do absurdo que vai dar a piada. Eu juntaria aí só canhões debaixo de água, Uhum. que é um conceito que eu acho maravilhoso, que são peças de artilharia pesada debaixo de água. Yeah. É só um detalhe para enriquecer esse nonsense. Olha, terminamos? Termina. Obrigado. Falámos tudo menos de E, inteligência, o que é interessante. eu não sei se falarmos ou se o facto de nós estarmos nestas dualidades e nesta dança de conceitos e, de- e nesta estratégia bélica de palavras, se o facto de nós brincarmos e estarmos aqui de uma forma completamente solta, divagar, Uhum. se não é um reflexo daquilo que é inteligência. Isto não quer dizer que nós sejamos pessoas inteligentes. Não, isto não é o conceito de inteligência, atenção. Mas Uhum. não é um sinónimo exatamente disso. Portanto, se calhar continuamos a falar de inteligência, mas de uma forma um bocadinho mais prática, digo eu. Não sei. Talvez. Como não sei qual é o conceito de inteligência. E pronto, isto é uma atitude punk, basicamente distorcer as coisas, distorcer as realidades, tornar os abstratos reais e aquilo que serão as realidades em abstratos e em absurdos. Portanto, é uma atitude punk e para a semana ver se conseguimos criar aqui uma certeza para os ouvintes de que para a semana voltamos novamente a podermos conversar mais um bocadinho e, E com e mais dois para pessoas. e com mais pessoas, sim. Com mais Nós temos indivíduos. feito alguns convites assim, a algumas entidades que nós achamos que são bons conversadores para poder se juntar a nós. Não está fácil, mas os convites são feitos e as promessas de virem também estão em cima da mesa, portanto, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Embora seja muitas das vezes um monólogo a dois, as nossas conversas eu acho que são maravilhosas e sempre que ouço e volto a ouvir, eu acho que é di- digno de muitas t-shirts. Sim, algumas coisas que nós dizemos são dignas de muitas t-shirts, portanto, quem sabe se um dia. Olha. Eu até diria, se isto continuar a fazer umas t-shirts, pá, acho que ficava muito nice. Fica a promessa em cima da Ser uma mesa. das regras aparecermos no podcast sempre envergando a t-shirt. E eu, por mim, eu, por mim, estamos perfeitamente à vontade. Sempre venho para aqui, eu venho sempre de t-shirt, portanto, a seguir ao pijama é a minha peça preferida, portanto. É, exatamente. Olha, obrigado àqueles que ficaram aqui deste lado ou desse lado a poder ouvir estas nossas barbaridades. Para nós é um prazer continuar a fazer isto e poder dedicar um bocadinho do nosso tempo a divagar e a conversar um bocadinho acerca daquilo que é a vida, o nonsense da vida e, e, e além de brincar, termos aqui uma hora de boa companhia onde podemos conversar e podemos trazer as nossas opiniões e os nossos desabafos e aquilo que seria a nossa exorcização mental dos nossos pensamentos
e verbalizá-los aqui neste podcast. Portanto, a todos os que estão desse lado, obrigado e voltaremos. Uhum. Como diria o Renato do Bruno Aleixo, não é? Boas people, até à próxima. Eu não estava à espera disso.